Parece-me que para gravar teve alguém que deu. Ó, tá gravando. Se alguém tiver algum problema, depois me fala. Se alguém pedir socorro por WhatsApp ou por alguma coisa, vocês avisam aqui na sala. Tá gravando. Vamos lá. Ah, Alissa, qual é a resposta certa nesse primeiro exemplo, nesse primeiro Eu. exercício aqui? Essa é a terceira O que é opção, professor. a terceira opção? A função é aberta em x, Isso. igual a, em x0 igual a zero e regras diferentes para cada um dos lados. Exatamente, a resposta está exata. Por quê? Alguém ficou com dúvida nisso? Eu não entendi direito essa. Hã? No vídeo, o professor resolve esse exemplo aí, eu não entendi direito. Você não entendeu o porquê disso ou porque você não escutou a conversa? Isso que eu não entendi. Tipo, eu não entendi por que é aberta no zero e por que, tipo, Ah, tá. ele fala que tem um limite, mas os limites laterais são diferentes. Eu fiquei confuso, né? Tá. O que que é uma função aberta? Uma função aberta, aliás, eu troquei de software, ficou bem mais bonitinho esse aqui agora. Ó, uma função aberta é uma função que tem regras diferentes em pedaços do domínio da função diferentes. Nesse caso, eu tinha uma função, um valor para x maior ou igual a zero e um outro valor para x menor que zero. Vocês lembram quem eram as funções aqui? Acho que aqui era um menos 2x e aqui era x mais um, é isso? Alguém pode me ajudar? Acho que era, professor. Lembro que a de cima era x mais um, mas a de baixo eu não me lembro se era um menos 2x. Eu acho que é isso, uma função aberta. Por que chama aberta? Porque quando eu penso no intervalo, quando eu estou lá no eixo, na reta, o que ele está dizendo é do zero, inclusive, do zero, inclusive, para frente, a função vale x mais um. E do zero exclusivo, ou seja, bolinha aberta aqui, para trás, ela vale outra coisa. Ela vale outra regra. Como eu tenho diferentes, certo? Quando eu me aproximo de zero, pelos dois lados, eu não consigo calcular o limite de f de x com x tendendo a zero de uma vez. Porque essa aproximação de zero, ela se dá de duas formas diferentes. Eu tenho uma regra para um lado e uma regra para o outro. Tá claro? Então a resposta certa é essa aqui. Outra pergunta. Daniel, tá com o microfone aí, Daniel? Opa, bom dia, tô sim, professor. Beleza. Você sabe dizer para nós, quando ele deu aquele exemplo do cotidiano, a respeito do significado de multiplicar uma função por uma constante, o que a gente pode dizer com relação a isso? Que a derivada também será multiplicada pela mesma constante. Isso. Ficou claro isso para todo mundo?
Vocês entenderam o exemplo que ele deu? Sim, prof. Beleza? Alguém ficou com dúvida, não? Então, vamos lá. Tá sem dúvida, vamos para frente. Próximo exercício. Escolher um lá para abrir. Ingrid. Tá com o microfone, Ingrid? Oi, eu. Me diz aí, ó, quando a gente deriva a soma de duas funções, a derivada da soma de duas funções é o mesmo que o quê? Calcular a soma das derivadas. É a última aí. Isto é, a derivada fx somada à derivada de gx. É isso, a derivada da soma, a soma das derivadas. Certo? Certo. Esse mantra tem que estar na cabeça de vocês. Derivar a soma é a mesma coisa que somar a derivada. Vamos lá. O último. Não, o último não, tem mais dois ainda. Né? Isso aqui, esse aqui. Escolher um outro aqui agora. Lucas Batista. Tá com o microfone aí, Lucas? Tô sim, professor. Vamos lá. E a derivada do produto? É o mesmo que? Opções. A professora Sandra passou aqui e falou que ela sabe a resposta. Eu acho que é a última opção. A última opção. É. Vamos ver. Quando eu tenho f de x vezes g de x e eu quero derivar isso aqui, né, como são duas funções, infelizmente, a derivada do produto é diferente do produto. Nossa Senhora, que tem. O produto das derivadas. Isso não vale. Essa regra vale para a soma. A gente acabou de ver que para a soma vale, mas não vale para o produto. Certo? Porque senão a gente teria problema com aquela outra regra que é quando a gente multiplica uma função por uma constante. Né? Quando tem uma função multiplicada por constante, e eu calculo a derivada disso, é bom. E por fim, pela regra que ele apresentou lá, qual é a derivada de x à quinta? Vou escolher outra aqui. Yasmin? Tá com o Bom microfone, dia, Yasmin? professor. Qual é a derivada de x à quinta? É a última opção, a quarta, se não me engano. É que eu não tô chegando a última. Não, eu não vai. É a última. Essa aqui? 4x à quinta? Isso. Por quê? Porque ele teve que. Porque quando é x, por exemplo, elevado a 2, ele teve que multiplicar x por x. Daí ele, usando essa regra, ele teve que tirar o x da quinta, é 5, né? Ai, professor, não sei explicar. Eu prestei Mas você tá atenção, mas vendo, acho que você tá vendo no caso desse cara, esse 5 cai e fica o x 5 menos 1, ou seja, 5x à quarta. 5 às 6 da tarde. Eu entro aqui nessa sala para tirar dúvida de quem tiver com dúvida. De qualquer de aula, quando vocês estavam com um monte de atividades, fez aquela palestra junto com vocês sobre ética. Se eu não me engano, eu usei esse vídeo aqui lá, não usei? Alguém estava lá? Tem que estar, né? Um monte de vocês tem que estar lá. Então, para quem não estava, eu deixei esse vídeo aqui. Tá? E toda semana eu quero colocar alguma para fazer vocês pensarem um pouco em outros assuntos que não sejam só cálculo. Tá? A lista aqui. A quarta lista de exercícios eu deixei como sexta-feira agora, dia 1º. Tá? Só de forma remota, o calendário não nos permite dar aula em dia de feriado. Então, a gente não vai ter aula sexta-feira.
tá? Mas bastante tempo para fazer a lista, então você pode entregar ela na sexta, até na sexta, tá bom? O prazo é feira meia-noite. Hoje eu coloco uma nova lista de exercícios, tá? Que vai ter como prazo a próxima terça-feira, tá bom? Eu tenho uma dúvida. Sim, É a Alessandra. É, fala. esses dias que você ficará disponível, né? Das 5 às 6, Sim, terça e quinta, certo? isso. É, a gente pode tirar dúvidas sobre esses exercícios? Mudando, sei lá, mudando o número, eu não sei, alguma coisa. Não, pode, no seguinte sentido, a minha resposta é porque assim, eu peço para os monitores, por exemplo, não tirar do exercício de lista. Por uma razão muito simples. Resposta que você consiga usar para resolver o exercício sem ser a própria resposta do exercício. Então, quando vocês estiverem com dúvida de algum exercício da lista, vocês podem entrar lá na sala para tirar dúvida. Eu não vou te responder daquele exercício, mas eu vou te responder, eu vou te falar sobre a... Do problema na resolução, para pegar esses pontos, que eu acho que é essencial, Uhum. mas mais na resolução mesmo. Aí se eu conseguisse, acho que tirar a dúvida e pegar o jeito da resolução mais correta seria, acho. Inclusive, os monitores estão me ajudando, a gente está olhando as listas, todas que vocês já entregaram, e a gente está destacando alguns pontos para eu depois dar uma devolutiva mais personalizada, vamos dizer assim, tá? Para ver, principalmente nos erros mais graves, para que vocês possam sanar esses erros, né? Eu espero que o gabarito... Eu não sei se você vai ouvir barulho externo, mas é que eu não tô em casa e, enfim, perdão. Tranquilo. Eu tava fazendo o Ken que você mandou ontem e ele dá tipo uma função, ele dá um gráfico e, por exemplo, para x tendendo a zero pelo lado esquerdo é infinito e pelo lado direito é 1. Aí ele Tá. pergunta se os limites pela esquerda e pela direita existem. Aí, quando vai para infinito, ele fala que não existe. Aí eu queria entender. Isso. É porque assim, entendi. Acho que eu entendi a sua dúvida. Deixa eu ver aqui. Que para exatamente nesse ponto. O que nós temos aqui é o limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, é infinito. E o limite de f de x, quando x tende a pela direita, eu vou mudar só para... chamar esse cara aqui de L. L. Certo? Por que que ele está falando que isso aqui não existe? Porque eu só falo que existe limite quando o resultado for um número real. Então, limites infinitos, o resultado do limite é infinito. É o infinito, mais ou menos, não importa. Mas isso não quer dizer que o limite exista, porque isso aqui não é um número. Entendeu? Entendi, professor. Muito obrigada. Agora faz todo sentido. Só existe limite, o limite só existe quando é número real. Limites laterais, né? Então, limite de f de x para x tendendo a A. Esse limite aqui existe quando? Em duas situações. A primeira é quando eu calculo. Desculpa, não existe, perdão. Esse limite aqui não existe quando eu calculo esse limite e esse resultado é infinito.
Pode ser mais ou pode ser menos, não importa. Certo? Quando esse limite dá mais ou menos infinito, não existe. E o segundo, outra dúvida. Oi, prof, eu tenho. Fala. Eu não sei se você deve Ah, tá. calcular. Que tinha os resultados do limite para poder gráfico, né? Isso, porque eu não É. sei se você tem que confirmar esses valores. Eu acabei confirmando os valores, mas foi meio de um chute, assim, sabe? Não sei Então, se você. o que acontece? O objetivo maior desse curso de cálculo é justamente fazer com que vocês consigam fazer um esboço, um monte de informação importante. Então, aos poucos, a gente está indo construindo, né, esses gráficos, e eu acredito, à medida em que vocês forem estudando, né, para aqueles que estão estudando, né, porque não dá para aprender sem estudar, esse desconforto vai diminuir. Quem que perguntou, Alessandra? Sim, foi. É porque meio que eu acertei ainda, mas sabe quando se não tiver, se pedisse os números, provavelmente eu não conseguiria fazer assim. Então, aí a gente precisa entender um pouco também qual é o objetivo do exercício, certo? Veja só, esse exercício 40, ele fala o seguinte, ó, ele dava o f de zero igual a zero, ele dizia quando o x tende a mais ou menos infinito é zero, que o limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, é igual a 2, e que o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, é menos 2. Veja só, quando a gente vai fazer um exercício, a gente precisa sempre também fazer uma análise de o que esse exercício quer de mim. O que ele está tentando me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso aqui? Nesse caso especificamente, o que ele está tentando nos ensinar é que eu consiga ter uma ideia do que acontece com o gráfico nesses pontos principais que ele está destacando. Quais são os pontos principais? X igual a zero, o x indo para mais informações, eu não sei mais nada do gráfico. Então eu posso ter inúmeros gráficos com o mesmo comportamento. Tanto que a resposta não é única. Né? Veja só, vou pegar aqui a reta, fazer aqui o eixo. Então, eu poderia ter uma função vindo daqui, poderia ter uma função vindo daqui, uma função vindo daqui. Certo? A imagem tem que ir cada vez mais próxima de 2. Com essa informação aqui, ó, eu posso dizer que f de zero é 2. Isso aqui é verdade? Quem pode responder? Então, isso não é verdade. Eu preciso ter a consciência de que valor da função no ponto é diferente de limite da função para x tendendo aquele ponto. Nem sempre o limite de f de x com x tendendo a zero, pela direita, pela esquerda ou pelo zero, nem sempre isso aqui é verdade. Certo? A gente viu depois dessa extensão que isso aqui é verdade quando a função tem uma peculiar que é ser contínua. Quando a função é contínua, isso é verdade. Quando a função não é contínua, isso não é verdade. Então, existe uma outra coisa,
Elas podem ser iguais? Podem, mas não é essa a ideia. A ideia do limite é me aproximar de zero, mas não no zero, mas cada vez mais próximo dele. Certo? Então, essa informação aqui não diz que o f de zero é 2. Eu venho aqui no 2, né? No 2 a função não é... Desculpa, no 0 a função não é 2, perdão. Mas a função se aproxima de 2, então ela chega aqui. Então, por exemplo, eu poderia ter feito um gráfico assim. Isso é verdade? Isso aqui condiz com essa informação, com a segunda informação? Sim. À medida em que o x se aproxima de 0, a função se aproxima de 2. Isso aqui está valendo. Isso aqui diz respeito a isso. Tá claro? Sim, prof. Eu demorei bastante tempo para me acostumar, habituar assim a ver uns pontos pulando assim no gráfico, sabe? Que a Sim, tem esse comportamento. À medida em que eu me aproximo pela esquerda, a função se aproxima de menos 2. Beleza? Sim, prof. Deixa eu só apagar um pouco aqui que eu vou mudar isso aqui de lugar. Tira isso. Agora, pega isso aqui. Eu vou precisar de mais espaço aqui. Agora, volta você. Opa, eu ainda estou aprendendo aqui. Eu preciso de mais espaço. X indo para mais infinito é aqui. É esse caminho aqui. Então, à medida que a função vai lá para frente, à medida que o x vai lá para frente, a função está indo para zero. Certo? Certo? Então, no limite é zero, mas a função, de acordo com isso aqui, ela nunca vai ser zero. Esse fato aqui, o x indo para mais e menos infinito, é quando eu mostro que eu vou ter uma assíntota horizontal. Quem é a assíntota horizontal? É o y igual a zero. Vai para zero à medida que o x vai para o infinito. É isso que quer dizer esse desenho aqui. Tá bom? E da mesma forma, eu tenho que, quando o x vai para menos infinito, ela também vai para zero. O que significa que eu tenho esse comportamento aqui. Ou seja, quando o x vai para menos infinito, eu estou indo para lá. Certo? Menos infinito está aqui. Então, a minha função tem que ir para zero. Né? Tem isso. Então, o que você fez foi fazer assim? É que agora eu não tô lembrando da correção, então eu não sei se eu tô falando só uma coisa do jeito que tá lá. É como se fosse isso, sabe? Tipo, chega perto, mas né? Mas eu não fiz o ponto aberto. Isso é uma coisa essencial de se fazer? Mas é muito essencial. Porque é justamente a bolinha aberta que dá a informação de que, ó, eu estou chegando perto, mas não encosto. É a forma, é a representação gráfica de dizer, olha, eu chego muito perto de 2, mas nunca vai ser 2. Esses extremos aqui, ó. Ele pode estar de cima ou ele pode estar vindo por baixo. Só que à medida em que a função avança, esse cara está se aproximando de zero. Então, esse comportamento tem que estar dentro. Eu não posso ter, por exemplo, um negócio assim. Por quê? Porque esse comportamento me diz que a função voltou a crescer. Ou seja, efetivamente, a função aqui
Porque à medida em que o x avança, isso aqui cresce. Isso é diferente disso. Esse exercício, isso aqui está errado. Isso aqui está certo. Entendi. É que no caso eu fiz esse de cima aí que você falou que tá certo, só que daí eu joguei a parte de cima pro infinito. Aí eu acho que isso tá errado, né? Porque daí não é 2, aí seria infinito no caso, né? Esse aqui, Sabe, você você fez faz. assim? Fez assim? Mas no 2 aí. Aí, tipo, só que a parte de baixo Ah, dele, enquanto no você 2, fez aqui. essa linha de baixo sendo 2, entendeu? Acho que tá Essa. errado. Não, não. Quem tiver com dúvida, tem que falar, tem que perguntar. Porque é só assim que a gente vai. Acha, minha preocupação é muito maior do que nota. Tá? Muito, muito maior do que isso. Vamos lá. Vamos, Alessandro? Relaxa. Sim, mais dúvidas? Professor, Sim. eu tô, acho que é muito besta, mas é isso aí, tenho ela e Não vou existe falar. dúvida nisso. Quando, tipo, tem o gráfico 2, Muito bom. E se eu calcular por aqui, limite de f de x, quando x tende a zero pela direita. Quanto está dando esse valor? -2. Menos 2. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Qual? Uhum. Então, a definição mais ampla de função contínua é a função é contínua em x igual a quando o limite de f de x quando x tende a pela direita é igual ao limite de f de x quando x tende a pela esquerda, que é igual a f de a. Isso tudo tem que acontecer. Agora, quando a gente pensa no ponto x igual a zero, o que é o limite do x tendendo a zero pela direita e pela esquerda? Eles são diferentes. São diferentes. Então, só isso já é o suficiente para dizer, portanto, a função é descontínua em x igual a zero. Ah, mas como é que você sabe isso? Essa informação eu sei olhando para o gráfico, porque eu não tenho nem a informação de qual é a lei de formação da função. Eu só tenho o gráfico dela. Então, observando o gráfico, temos que esse limite é 2, esse limite é 2, eles são diferentes. Se eles são diferentes, ela não pode ser contínua. Porque para ser contínua tinha que ser descontinuidade em x igual a 2. E agora, o que acontece nesse caso? Calcula para mim alguém, não precisa ser. Quem que eu tô falando? Que eu não estava vendo. A Manu. Manu. Ó, agora não pode ser a Manu que tem que responder, não. Tem que ser outra pessoa. Vamos botar a turma para participar. Que é a participação coletiva. Ó, limite de f de x com x tendendo a 2. Como o x está tendendo à esquerda, o valor que mais se aproxima do segundo. Agora deu ruim. Por quê? Esses caras são iguais. Mas eles vão ser diferentes do valor da função no ponto. Tudo bem? Professor, só uma dúvida rápida. Então, se o limite de alguma função com x tendendo a qualquer valor não existir, logo já não é contínuo. Ah, sim. Já não é contínuo, porque para ser contínua, ela tem que ser igual a um número real, certo? Ela não vai ser contínua por causa dessa situação aqui. Ó. Se eu tiver assim, ó, limite
Ó. Até aqui tá tudo ok? Sim. Certo? Quando eu vou para 2, a imagem vai para 1. Quando eu vou para 2 pela direita, a imagem vai para 1. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, a imagem dá sempre 1. Então, esses caras são iguais. Eu estou vendo aqui o que está no chat. Felipe, a bolinha aberta ali não entra porque não faz parte. Tá bom. Qual bolinha aberta você está falando? Essa aqui, Felipe? A gente tem. Ah, essa bolinha aberta aqui. Então, essa bolinha aberta significa que o valor da função no 2 não é esse número. Então, não, isso que está errado. O f de 2 não é 1. O f de 2 é esse valor aqui. Ó. Basicamente, 2 até 3. Fechado. Aí eu tenho, por exemplo, então, ó, aqui é o último ponto, não tem nada para trás disso e não tem nada para frente disso, certo? A função, domínio da função é esse intervalo, beleza? E aí, o gráfico da minha função faz assim, ó. Então, por exemplo, esse cara aqui, será? Vou colocar o número redondo só para ter iguais a esse cara aqui. Só que nesse ponto, a função não está nem definida. Tudo bem? Isso é uma coisa. Sim, beleza. Entendeu? Então, nesse caso, quando o meu domínio é limitado, a definição, isso é definição. A definição vai ser adaptada ao fato de que não existe função à direita de 3. Análogo a isso vale para o menos 2. Só que agora não está aqui, ó. Agora é para o lado esquerdo. Então, nesse caso, a função vai ser contínua quando eu calcular o limite de f de x com x tendendo a menos 2 pela direita. Tem que ser igual a f de 2. E nesse caso específico, quanto vale que teria que existir para ser contínua não existe. Não é contínuo. Prof, se no Sim. caso você tende o x para o infinito, você consegue achar o valor? Nesse exemplo aqui? Pode ser. Não, Acho que é não. melhor. Nesse exemplo aqui não. Por quê? Porque Porque, x não pode ir para o infinito. entendi. Eu acho que vai ter um pouco a ver com a aula da Sandra na real, mas se ele dá um valor de uma função com esse domínio. Oi? Nossa, professor, achei que o microfone estava desligado. É muita Mas eu só falei que eu achava que eu estava perdendo muita coisa, desculpa. Imagina. F de x, por exemplo. Vamos pegar aquela. Vou pegar uma outra aqui. X ao quadrado para x maior ou igual a zero. Os microfones quebram a gente, né?
ou então 2 menos x quadrado para x menor que zero. Tá? Vou olhar para essa função. O que eu posso fazer? Posso ir dando valores para essa função aqui, se eu quiser. E aí, a partir do momento que eu vou dando os valores, eu vou construindo o gráfico. Preciso dar os valores? Não, não preciso. Eu posso? Posso. O que vai acontecer se eu ficar dando valores? Eu vou ficar perdendo tempo. Por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso é reconhecer essa função. Isso aqui é o gráfico de quê? Parábola. Parábola? Isso é uma parábola, certo? Então, ó, para esse intervalo, ou seja, do x inclusive o zero, uma curva com concavidade para cima, não é isso? Algo assim, não é? Isso aqui é o y igual a x quadrado, beleza? Agora, o que acontece para x menor que zero, excetuando o zero? Ou seja, bolinha aberta aqui e daqui para trás. O que acontece nele? Esse valor aqui é só para apoio. Porque eu sei que lá no 2, porque como não existe zero, não vai ter aqui também. Mas a chegar aqui, né, no ponto 2. Quando o x é zero, desculpa, quando o y é zero, quando o 2 menos x ao quadrado é igual a zero, ou seja, quando a imagem é zero, quanto vale o x? Ele vai valer mais ou menos raiz de 2, certo? Tem o x positivo, então o x só vai valer menos raiz de 2, porque para esse caso meu x é negativo. Então tá aqui, ó. Menos. Beleza? Então, ó, no ponto, não pode esquecer que aqui, ó, é amarelo. Saco. Aqui é amarelo. Porque no zero ela vale zero. Certo? Nossa, por que a gente estava falando disso aqui? Qual era a dúvida mesmo? Agora eu me esqueci da dúvida. Eu só tinha perguntado pro senhor se poderia ficar jogando números para fazer, porque às vezes ele pede onde Isso, intercepta o eixo X, onde intercepta o eixo Y, tipo isso. codomínio, tipo Então veja, coordenite, sabe? lembrei, Aí obrigado. eu acho que às vezes montar o gráfico, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, mas eu queria aprender, facilita para você encontrar as coisas mais rápido, sabe? Porque Isso. eu não sei escrever a resolução direito, então acho que se eu fizesse o gráfico, eu acho que serve como resposta, né? Fazer o gráfico. Sim. Ó, nessa construção de gráficos, tem uma coisa que a gente precisa que é reconhecer curvas. Mas reconhecer tem um re na frente. Rever, a gente revê aquilo que a gente já viu. A gente relembra aquilo que a gente uma vez já teve na memória. E a gente nos trazer informações importantes. Que informações esse gráfico aqui, por exemplo, nos traz? Eu podia ter só x maior que zero e dizer que ela é 1 quando x é igual a zero.
Então, eu teria, para o x positivo, aqui eu teria bolinha aberta sempre, ficaria sem a bolinha aberta. Eu teria uma bolinha fechada aqui. Essa é uma outra definição. E aí eu teria bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. Mas no zero ela existe. Ela seria um. Não sei se alguém perguntou sobre essa bolinha aberta. Eu também. Poderia. Muitas perguntas hoje, né? Sim, que bom, que bom. Eu estou feliz que vocês estão fazendo perguntas. Sinal de que estão estudando e estão tendo dúvidas. Professor, só isso mesmo. Professor, Beleza? Sim. no gráfico anterior, não esse que a Alê estava perguntando, no outro. Esse? Isso. Nesse caso, o limite, quando x tende a 3, ele não existe. Não existe. É infinito. Não, então olha do Certo? outro lado. Quando x tende a menos 2, ele também não vai existir. Porque a função pela esquerda. Ah, peraí. Você falou o limite. O 3 está tendendo a infinito. É. O 3 está tendendo a infinito, então ele não vai existir. Eu queria um exemplo de um número real, tipo quando x tende a menos 2. Peraí, ó, primeiro, limite de fx quando x tende a 3. Esse limite aqui eu não posso calcular. Porque o x não se aproxima de 3 pela direita. E só se aproxima pela esquerda. Tudo bem? Ah, tá. É que eu tinha tirado uma dúvida com a monitoria e um deles falaram que quando a função não está definida para um lado, o limite não existe. Não existe quando eu calculo assim. Isso. Entendeu? A função, ela só existe do lado esquerdo do 3. Não existe função aqui. Aqui, ó, não existe função. Ela não está definida aqui, desse lado. Esse aqui eu não tenho como calcular esse. Se eu não tenho como calcular esse também fica sem cálculo. Fica sem como calcular. Por isso que, inclusive, a própria definição de continuidade, nesse caso, ela é adaptada. Porque eu só vou ter esse limite para calcular. Ficou claro isso? Beleza, professor. Obrigada. Nada. Mais dúvidas, por favor. Estou adorando. Tem mais? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Na lista 4 agora que você passou. Lista, a última agora? Isso. De qual sessão? 6. Questão 6. Aqui é para analisar o gráfico, né, e ir respondendo cada item. Só que eu tô com dúvida no gráfico, porque tem duas funções, né? Tem uma. Tô falando na parte. Não sei explicar. Tem duas funções na parte ali de cima, né? Positivo. Sem ser aquela ali de baixo que tem uma parábola. Tá. Daí. Tem 3. Isso, tem 3, mas eu tô falando das duas ali de cima. Eu tô com dúvida, tipo, tanto faz usar uma ou outra? Ou não tem uma específica para você justificar a sua resposta? Vou te responder, como eu disse, sempre de forma mais genérica, sem se responder exatamente o exercício. Ó, quando é que alguma coisa é chamada de função? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que isso aqui é uma função quando x pertencente ao domínio da função, para cada x do domínio,
Sabem que símbolo é esse? Com um pontinho de exclamação, não sei não. Que Não é assim. existe? Não é e. Não é. Existe. Isso aqui é existe único. Tá? Existe um único. Y pertencente à imagem da função. Alguém falou que está com dúvida em alguma outra? E eu acho que. Não sei, eu não entendi direito. Tá, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma função e aí eu estou dizendo assim, então, para cada ponto x, eu tenho um único y. Esse cara aqui é único para esse aqui. Então, o x1 vai ter um y1. O que eu estou dizendo é, o f de x1 não pode ser igual a y1 e o f de x1 igual a y2. Isso não é função. Agora eu estou perguntando o seguinte, e o contrário? Dois pontos diferentes podem ter a mesma imagem? Acho que sim. Se eu pensar na esse ponto e esse ponto, a imagem dos dois é a mesma. Então, isso pode acontecer, isso não pode. Então, quando ele pergunta qual é o valor de f de 1, por exemplo, ou f de 2, f de x0, esse x0 é um ponto do domínio, certo? Você tem o domínio da sua função, o x0 está em algum lugar lá. Tá? Esse cara, ele tem uma única imagem. Então, significa que eu tenho que usar uma única lei de formação da função para calcular a imagem desse cara. Eu não posso calcular por leis diferentes. Lembra que o próprio Pedro falou lá, o f de zero, não importa se eu estou calculando o limite de x tendendo a zero pela direita ou pela esquerda, o f de zero é calculado pela mesma função dos dois lados, porque no zero a função é 1 menos x, ou x mais 1. Lembra disso? Se não lembra, volta no livro lá e vê. Veja, o f de x0, a função só tem uma lei de formação. Então, se eu estou com x maior ou igual a x0, eu tenho uma função aqui. Eu tenho x menor do que x0. Eu tenho uma outra função. Para eu saber o valor de f de x0, eu tenho que olhar para essa. Então, o que eu posso te responder? Olhe na lei de formação da função, certo? Porque a função, essa função aí, ela tem um f de x, ela tem um monte de coisa lá, né? Então, olha para isso aqui e veja quem é que define quanto vale o f de 1. O x igual a 1 está definido para qual dessas regrinhas aqui, entendeu? É ali que você vai achar o valor de f de 1. Então, é que olhando lá para aquele ponto que está aberto, aquele que dá igual a 2, né? Eu acho que eu entendi só. Qual é o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda? É 2. Tá. E pela direita? É 2 também, né? Também. E quanto vale o f de 1? 1. Lola, espera. Lola. Então, professor, só que... 1.
Eu tô com dúvida na parte de explicar. Tipo, a resposta eu até sei, entendeu? Mas eu não sei como Ah, explicar. não, mas esse aqui é observando o gráfico, não tem outro jeito. Ah, não precisa provar, não? Tipo, com. É que assim, ó, na 10, por exemplo, para você achar um outro valor que removesse a descontinuidade, você teria que pegar a função, né, para provar isso, para provar que o limite existe e é igual ao valor da função. Daí eu Sim. fiquei com dúvida em qual É. função Como é que pegar. você, como é que vocês precisam, como é que vocês, como é que você responde essa pergunta? Existe f de 1? A princípio, assim, a pergunta que meus filhos costumam dar para as perguntas das escolas deles é monossílaba, né? Existe f de 1? Sim. Tá É só errada essa isso? resposta? Não, Ah, tá certo, mas né? completa, certo? A resposta é preguiçoso. Sim, pois, observando o gráfico, f de 1 é igual a o valor que ele tiver que olhar. Entendi. Você pode contar um pouquinho mais daquilo que você está observando. Tá bom. Mas, assim, esse exercício ele é de observação. De matemática, normalmente eu odeio e escrevo errado esses símbolos. Porque Ah, você tá então. lendo de outro jeito, né? Mas. Não, mas eu não odeio. O que acontece é o seguinte: ainda mais com o fato de que nós estamos tendo aula à distância, a gente precisa ir devagar com o andor, aí, porque senão o santo caía de barro. Então, assim, nesse momento, o que eu preciso? Eu preciso que vocês. Como é que eu posso dizer? Arrisquem, assim, se joguem mais em resolver o exercício. Escrevam o que vocês acharem que tem que escrever. Depois, com o exercício, eu estou tentando fazer o gabarito da forma mais completa possível, escrevendo o máximo possível, né, colocando o máximo de cores para que vocês possam se orientar pelas cores. Tem alguém que é daltônico aí? Se tiver, desculpa, já avisasse antes. Justamente para você poder, mesmo à distância, conseguir ir assimilando como é que a gente resolve esse exercício. Ainda existe o fato de que, além da matemática em si, que tem toda a sua simbologia, etc., também tem a questão das frescuras dos professores. Né? Todo professor tem as suas implicâncias. Por exemplo, você quer me deixar nervoso, é você pegar um sinal de igual e colocar a divisão de duas frações assim, ó. Nossa senhora, eu fico irritado com isso aqui. Eu detesto isso aqui. Isso aqui é coisa de gente porca, certo? A fração maior vem aqui. Aí uma é embaixo, uma em cima e a outra embaixo. Isso aqui é coisa de gente porca. Agora tem professor que faz isso numa boa. Entendeu? E nunca nem se preocupou com isso. Tá? Então tem essas frescurinhas, mas essas frescurinhas assim a gente vai relevando. O importante é vocês tentarem resolver e escrever ao máximo as soluções que vocês, da forma que vocês imaginam. Eu não sei os símbolos matemáticos. Eu também não estou falando deles com tanta frequência assim. Estou falando no meio da aula. Né? Não é um curso de matemática, é um curso de engenharia. Se eu dou todos os cálculos? Em tese, sim, mas tem a professora Sandra, que também dá cálculo, e a professora Luísa. Mas talvez a turma de vocês, justamente por conta do, desse afastamento todo, eu não sei o quanto a gente vai conseguir cumprir da matéria no cálculo 1, então talvez eu pegue vocês no cálculo 2 também. E aí
Vamos ver. Não sei. O 3 e o 4, certeza que vocês vão fazer comigo, porque 3 e o 4, geralmente sou só eu que dou. Se a gente fizer o 2 também, aí vai ficar os 4. Aí vocês estão fodidos. Ixi, está gravando, né? Desculpa. Vamos lá, dúvidas? Tinha alguém que tinha falado de uma outra dúvida aqui, de um exercício. Aqui. 36 da lista 4, é isso? Yasmin, fala aí, qual é a dúvida? Yasmin? Yasmin já foi. Qual lista que nós estamos em aberto? É a 5? Oi, Yasmin, você tinha falado no exercício 36, é isso? Você está com o microfone? Se você estiver com o microfone, se você estiver falando, você não abriu o microfone. Ah, peraí. De qual lista aqui? A lista 4 não é a que está em vigor, é a anterior, né? Ou é essa? Aqui, 36. É a lista 4, professor, eu acho. Ah, é a que está para ser entregue, é isso? Isso. É da seção 2.6. Ah, tá. Tá, eu não lembro quais são os números da. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ele é um dos que está para ser 2, 6, 10, 12. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar aqui, porque é muito exercício. Defina H de 2 de maneira que estenda essa outra função para torná-la contínua e ter igual a 2. Tá. Ó, de novo, vou responder de forma indireta, beleza? Cadê vocês? Seguinte. Pensa nessa função aqui, ó. Vem cá, retinha. Agora imagine que eu tenho uma função. Quero ver assim. Aí não está definido aqui. E ela continua assim. Tá? Essa aqui é a minha função f de x. Beleza? Esse ponto aqui eu vou chamar de A. A princípio, quem é A ó, deixa eu só dar uma ajustadinha aqui para não ficar com cara de. A princípio, quando eu olho para essa função, quem é o domínio dessa função? Quem pode me responder?
Ninguém me respondeu, eu vou chamar pelo nome. Reais menos o A. Muito bom. Conjunto dos números reais menos o ponto A. Posso escrever isso aqui também como sendo menos infinito até A, união com A até mais infinito. Posso também dizer que isso aqui é conjunto de todos os x pertencentes aos reais, então que x é diferente de A. De várias formas eu posso escrever esse domínio. Pergunta. F de x contínua em x igual a A? Sim? Sim? Eu acho que não. Não. Consegui falar pelo microfone. Você consegue andar em cima do coisa aqui, ó, e continuar andando aqui sem cair? Não. Não, porque a bolinha tá aberta. A bolinha no A está aberta, certo? A função não é definida no A. Ela não tem nem definição. Como é que ela pode ser contínua? Certo? Uhum. Como é que ela... Porque para ser contínua, lembra? Limite de f de x, quando x tende a A. Isso aqui tem que ser... Travou? Tem que ser igual a f de A. Igual a f de A. Agora, o A pertence ao domínio da função? Não. Não. Se não pertence ao domínio da função, ela não pode ser contínua, porque eu não consigo satisfazer essa definição. Então eu preciso, e veja, a função não é definida nesse ponto. Consequentemente, eu preciso estender o meu domínio. Eu preciso ampliar o domínio. E ele quer que você amplie de forma que esse domínio, esse novo domínio, faça com que a função seja contínua. Nesse caso aqui, eu preciso então que f de x vai ser essa função contínua, estendida, vai ser, eu vou chamar de, peraí, vai pegar, vai bugar a cabeça de vocês, que nem falam meus meninos. Ó, f de x maiúsculo vai ser a extensão da f de x minúsculo. Bom? E ela vai ser a própria f de x para x diferente de a. E aí, eu preciso achar... Opa, nossa senhora. Um valor para x igual a A para colocar aqui. De forma que essa função aqui seja contínua. Quanto vai ser esse valor? Aonde eu procuro esse valor? Veja bem, ó. Para ser contínua, esse limite tem que existir. Esse limite eu posso calcular calculando os limites laterais, certo? Pergunta. Esse cara tem limite? Esse limite existe? Sim. Nesse exemplo fictício que eu estou dando aqui, genérico, a resposta que eu vou te dar, a pergunta que eu vou te fazer, ela não tem resposta numérica. Mas quanto vale esse limite aqui? O que eu tenho que fazer para achar o valor desse limite?
Você está vendo aqui, ó, a função está vindo para cá, certo? Ou seja, quando o x se aproxima do a função se aproxima desse valor aqui, ó. Quem é esse cara? Vai depender da função, certo? E pela esquerda, ele está indo para o mesmo valor. Então, esses caras aqui, uma coisa. Se eu sei que isso aqui é verdade, quanto tem que valer isso aqui? Tem que valer L? Tem que valer quanto? L. L, o mesmo valor. Se eu disser que a minha função estendida vale o próprio f de x fora daquele ponto, e o valor dos limites laterais no ponto, pronto. Ô, Eu fecho professor, aqui. alô? Sim. É Ingrid. Então, mas acho que já chegou a ter exercício que, tipo, quando, tipo assim, os dois lados tendiam ao mesmo valor, só que esse valor estava definido em outro número, entendeu? Tipo, não estava definido em L, por exemplo, sabe? Tipo, tanto para a Isso. direita quanto para a esquerda estava para L, mas o valor dele em si, sei lá, estava lá em cima, estava lá embaixo, mas não estava no mesmo. Então, isso que o senhor Isso. falou Mas a não é função. necessário. Hum, Então, como dizia o poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a função já está definida no ponto, eu já sei quanto vale o f de a. Mas eu estou falando de funções que não estão definidas no ponto. Se você pegar o exercício 36, a função ela não é definida em t igual a 2, porque h de 2 tem zero no denominador. Ah, entendi. Uhum. A Entendeu? Então intenção ali ela é. não é definida. Entendi. A intenção ali é você usar tudo isso que eu falei aqui e responder o exercício. A intenção é, ela não é definida no ponto 2. Então, devo eu definir nesse ponto para valer quanto? No 2 não é definido. Quanto tem que valer de 2? Entendi. Eu vou dizer, ó, H de 2 tem que valer tanto. Por quê? Porque se valer tanto, vai ser igual a tal coisa, e aí a função vai ser contínua. Essa é a ideia. Entendi. Uma coisa é o exercício me dá uma função f de x igual aqui, ó, x mais 3, por exemplo, para x diferente para x diferente e 0 para x igual a 1. Aí eu te pergunto, essa função é contínua no 1? Bom, você vai ter que pegar essa função, calcular o limite pela direita, pela esquerda, calcular o limite pela direita e verificar se esses dois limites são iguais e se eles são iguais ao f de 1. O f de 1 está definido como sendo zero. Por aqui. Entendi. A E aí, intenção é se os só limites tentar. laterais disso, entendeu? Aí você Aham. está verificando se é contínua. Esse exercício eu quero que você faça com que ela se torne contínua. Qual é o valor que você tem que dar para aquele ponto para ela ser contínua, entendeu? Gente, vamos dar um jeito de comer alguma coisa? Vou parar a gravação aqui. Bora comer?